Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Hoje vamos apresentar mais uma live aqui no Espaço Afluente. Estou vendo o pessoal chegar. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Hoje nós vamos ter uma conversa super interessante com Paulo da Costa. E para quem estava na última live dele, a gente está retomando hoje, por conta de problemas técnicos que nós tivemos e que nós agora vamos reparar, porque vamos poder ouvir finalmente tudo que ele tem a dizer, que é super interessante. Estamos aqui no Espaço Afluentes. Para quem não conhece, o Espaço Afluentes é um espaço de coworking criativo que inaugurou no centro do Rio de Janeiro, mais ou menos um ano e pouco antes da pandemia. E além de ter espaços compartilhados para trabalho, lá nós também costumávamos oferecer vários tipos de atividades de bem-estar, de cultura, artes, saraus de poesia, encontros de treinamento, uma série de coisas bacanas que, quando a gente se viu às voltas com a pandemia e a quarentena, a gente migrou então todo esse conteúdo para a plataforma digital. Só um minutinho, gente, que me deu aqui um pigarro. E nós costumamos oferecer lives com artistas, pensadores, pessoas que trabalham com cura, bem-estar, coletividade. Ai, meu Deus do céu. Estou esperando o Paulo entrar para poder chamar ele. E vou aproveitar e vou apresentá-lo antes que ele entre, para ele não ter que ficar ouvindo a própria apresentação. Então, o Paulo da Costa, Paul para os íntimos, é professor de Filosofia da Arte no Departamento de História e Teoria da Arte na UFRJ, músico e aquarelista. Ele foi diretor da Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, onde realizou documentários em áudio sobre grandes nomes da música popular brasileira, como João Gilberto e Jorge Ben. Foi colunista musical do site da revista Piauí. Olha o Paulo entrando, peraí. Foi colunista musical do site da revista Piauí, publicou o livro Tábua de Esmeralda e A Pequena Renascença de Jorge Ben, editora Cobogó 2014. Oi, Paulo! Boa noite! Tudo bem, Cláudia? Boa noite. Finalmente! Será que hoje a gente vai conseguir? Eu espero que sim, né? Acho que sim. Acho que hoje os eixos da comunicação estão ao nosso lado. Estão propiciando, né? Estou te apresentando para você já ficar apresentado. Eu tentei conciliar, mas aí você chegou, que bom. Então só está faltando uma informação, que você lançou esse ano o seu primeiro disco de canções, Amuleto, que é um título muito lindo. Bem-vindo, bem-vindo outra vez ao Afluentes Virtual e a nossa live para falar sobre criatividade, processo criativo e tudo isso que você tem para nos ensinar e compartilhar com a gente. Bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Olha, eu tenho a te dizer que a sua imagem está um pouco... Tá o quê? Tá pixelizada? Tá como se houvesse pinceladas assim no seu ser. Tá bom, mas minha voz está dando para ouvir. Perfeitamente. Tá, você quer retomar onde a gente parou na semana passada ou a gente volta? Não, eu acho que a gente recomeça porque eu não sei quem estaria, né? Quem está, quem não estava. Eu não acho justo para... Enfim, quem estava, acho que vai ter o prazer de te ouvir novamente e quem não estava, não tem que pegar o bonde andando, né? O que você acha? Não sei, mas fica à vontade. Vamos conversando. Acho que a gente pode retomar um pouco o que a gente falou
e aí se vê para onde vai a nossa conversa, assim, né? Maravilha. Basicamente, eu acho que a gente falou na semana passada, a gente começou falando um pouco do porquê eu achar que é tão... Do porquê foi importante para mim falar sobre criatividade. Sim. Porque está sendo. Porque eu me acho um pouco assim, como eu tenho lido, eu me tornei uma espécie de leitor cativo do tema e não sei por que eu fui me apaixonando pelo tema e fiz aqueles cursos do Charles Watson no Parque Lage e aquilo me abriu muito a cabeça e me abriu uma bibliografia que eu fui vasculhando e fui pesquisando e fui entrando de modo que é um dos meus temas favoritos, assim, eu não paro de ler sobre criatividade. E estou fazendo um pouco essa conversa contigo para passar adiante algumas coisas que eu tenho aprendido nesses livros maravilhosos. O título dessa nossa conversa, ele vem de um livro que foi lançado esse ano por um autor norte-americano chamado David Kadavi. E, na verdade, é um dos capítulos do livro, que é um livro sobre gestão da mente, não é? No qual ele defende que é mais importante, na nova economia, a gente ter uma gestão dos estados mentais do que puramente uma gestão do tempo. E um dos Mas capítulos dele... isso é fundamental, acho que você devia repetir, porque isso é tão refrescante, sabe? Fala de novo, por favor. Não, o argumento dele, Cláudio, é o seguinte, que a gente está numa economia em que muito em breve, quer dizer, muito em breve não, já está acontecendo uma espécie de automação que vai substituir, vai tornar obsoleto uma boa parte dos trabalhos tradicionais, não é? Trabalhos que não dependem muito do uso da criatividade e não dependem nada da individualidade de quem exerce o trabalho. Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Richard Sennett, e ele fala dos day-skilled jobs, que são trabalhos sem habilidade nenhuma. Não é trabalho de apertar ícone numa tela de computador, um caixa de supermercado do McDonald's. É um trabalho que não exige nenhum tipo de habilidade, é um trabalho volátil e tão descartável quanto a comida do McDonald's. Então, na verdade, a gente falou até do documentário da indústria americana, não é? O documentário feito pela Michelle Obama e pelo Barack Obama, que termina com a chegada das máquinas, substituindo os trabalhadores chineses que tinham ido para os Estados Unidos trabalhar numa fábrica. Então, o argumento desse autor é de que numa economia que vai cada vez mais depender mais do trabalho criativo e recompensar o trabalho criativo, você tem que ter uma nova gestão que não é uma gestão simplesmente do tempo, que é baseada no modelo de produção fordista, entendeu? No modelo industrial. Porque Sim. o trabalho criativo ele se caracteriza justamente por não operar nesse modelo. E isso para mim é um grande insight, é uma grande percepção. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu já vinha percebendo e que ele conseguiu colocar em palavras, não é? E os livros bons conseguem muitas vezes traduzir em palavras o que a gente já sabe sem saber que sabe um pouco, Intuitivamente, intuitivamente. Ele trouxe, por exemplo, uma informação que eu adorei, que quando você precisa mudar de um modo mental para o outro, por exemplo, você está lá fazendo um poema, uma colagem tua, e aí você precisa parar para pagar uma conta no seu aplicativo. Nem me fale. Essa mudança de modo mental escorre energia entre a mudança. É como se vazasse energia no ato da mudança. Obrigada, então, obrigada. Estou me sentindo justificada. Então você, no certo sentido, ficaria muito mais cansado no fim da atividade toda, porque você precisou mudar de modo mental. Então ele começa a sugerir um pouco uma coisa que é assim, em que horário do dia você acha que está a sua mente criativa? Em que horário do dia você acha que é o horário mais facilitador da criação? A gente tem, por exemplo, uma longa lista de criadores
que operam logo de manhã, não é? Que consideram Sim. as horas da manhã como sendo as mais preciosas, a melhor energia, a energia mais leve, não é? O pico de energia. Eu diria que ali entre 7 e 10 horas da manhã seria o sweet spot da criatividade. Diga. Deixa eu fazer uma contribuição. Aham. No treinamento de meditação budista, uma coisa é muito aconselhada a gente meditar assim que acorda, né? Sim, Porque sim. depois da noite de sono, esperançosamente, né, a sua mente vai estar mais estável, mais suave, já não tá com tanto, não vai estar com tantos imprints do dia, dos eventos do dia, tantos estímulos. Então, ela está no estado mais propício. Eu acredito que de manhã, mas isso deve variar de pessoa para pessoa, né? É, a gente tem até alguns livros sobre isso, Cláudia. E, por exemplo, pouquíssimos criadores preferem a parte da tarde. É muito raro um criador que goste. Grandes escritores e pintores, né, que já deram depoimento sobre a rotina criativa deles, assim, é muito raro. A maior parte deles prefere o turno da manhã e alguns Ou à gostam do turno noite. da noite. Isso. É. É porque de Pela tarde você acabou de comer, oportunidade, você né? fica lerdo. De tarde você fica lerdo, né? Pois Eu é. acho. E aí, na verdade, o que ele sugere no livro é que você organize o seu dia de modo a aproveitar esses estados mentais espontâneos. Não é? É um pouco a coisa lá que eu até coloquei na minha página, uma citação do Brancusi, do escultor, que ele fala que criar não é difícil. Difícil é se colocar no estado mental que propicia a criação, sabe? E eu acho Uhum. que, na verdade, a gente, conforme vai criando o hábito de criar, você vai descobrindo essas nuances, e isso vai azeitando a tua rotina, isso vai te tornando mais produtivo, sem que você precise encaixotar o tempo numa grade industrialista, fordista, vamos dizer assim. Não é? Muito bom. Tem várias coisas que favorecem o período da manhã como um período de bom para você ter ideias, insights para criar. Por exemplo, Uma coisa assim que eu acho que também é muito falado, né, nos estudos sobre criatividade, são as etapas da criação, né? Que sempre são cumpridas. Os pesquisadores eles dividem em 4 grandes etapas, 4 ou 5, que seria o tempo da preparação, o tempo da incubação, o tempo da iluminação e o tempo da verificação. Tem uns que colocam 5 e entre a iluminação e a verificação seria o tempo da realização. Então, amanhã seria um excelente período de iluminação. Por quê? Porque, num certo sentido, o sono é uma coisa que é muito favorável à criação. Não é? Tanto o período em que você dormiu, quanto o estado ainda um pouco que não está completamente acordado na manhã. É um estado no qual você, de uma certa maneira, o executivo do seu cérebro, o CEO, aquele que resolve problemas, faz listas, ele sei. não entrou muito em ação. Então você está mais propenso ao pensamento divergente, que é o pensamento mais característico do ato criativo. Você, como o patrão ele está ainda dormindo, você tem Sei. mais espaço para arriscar coisas novas e tentar criações novas. É meio tipo o seu superego tá um pouco drogado, né? É, Tá anestesiado. exatamente. E além disso tem essa coisa do... E aí o período do sono serviria como um grande período de incubação. Não é? Eu, por exemplo, eu de vez em quando fazia uma rotina que era maravilhosa, que era antes de dormir, eu pesquisava, assim, quando eu ia pintar de manhã, antes de dormir, eu fazia uma espécie de exploração de livros e referências. E aquilo ia excitando a minha mente, ia me trazendo elementos de composição, sugestões de cor, não é? Elementos de temas. E de uma Sim. certa maneira aquilo ia... Porque a criatividade é muito parecido com a coisa de você
tornar um terreno fecundo, sabe? Não Sim, é só sim. não é só extração. Por isso que a noção de tempo é diferenciada. O tempo que você está se regenerando e se refazendo e descansando até, ocioso, é um tempo fundamental dentro do processo. É o tal Então, do ócio criativo, né? isso. Então, quando à noite eu fazia isso, Uhum. eu dormia e aí durante a noite a minha mente estava processando essas coisas. E aí acordava de manhã e tinha mais ideias, tinha mais iluminações e mais insights. Várias vezes eu dormi também com melodias na cabeça e acordava e vinha uma parte da letra ou alguma ideia para completar a letra, porque você está trabalhando com o seu gênio passivo e a criatividade tem muito a ver com isso. Você tem que saber delegar algumas coisas para o seu subconsciente, sabe? Isso, Então, isso é muito perto de casa para mim, eu como poeta, isso é muito perto de casa. E eu vou te contar uma coisa aqui para o pessoal que está assistindo também. Algumas vezes na minha vida. Bom, primeira coisa, eu sempre sonhei loucamente, e a minha irmã, que está aqui assistindo a gente, tinha muita dificuldade de acreditar, porque eu me lembrava, e até hoje me lembro dos meus sonhos com grandes detalhes. E aí eu contava para ela, e ela, desde criança, ela falava: você está inventando, isso é mentira, não é possível. Então é muito nítido. E já aconteceu de sonho, um poema foi escrito, o sonho, foi a descrição do sonho foi o poema, digamos assim. Assim, literalmente, o sonho era o poema. Aí era só colocar no papel. Assim, não é que é isso. toda hora aconteça, mas acontece, Acontece né? direto. Maravilhoso. É o momento do eureka, da iluminação. Assim. Eu já compus algumas canções dormindo. Tem um samba, É isso. tem um samba que eu fiz e que tinha uma preta velha cantando para mim em sonho. Que maravilha. É maravilhoso. E aí a melodia, assim, aí eu consegui levantar no meio da noite com um gravador e cantar assim com aquela voz embargada. E aí depois desenvolver, né? Porque a coisa não vem. Agora, por exemplo, a gente tem talvez uma das canções, talvez acho que talvez seja a canção mais de maior sucesso no século XX foi Sonhada, que é Yesterday do Paul McCartney, né? Nossa, será que eu sabia isso? Acho que não. Ela foi literalmente sonhada, mas é isso que a gente está falando, são várias fases no processo criativo. Ela foi Uhum. sonhada e o Paul McCartney ele apresentava a melodia, ele ficou na dúvida se era uma criação dele ou se era simplesmente uma lembrança de uma canção que já existia. Sim. Porque isso aconteceu, por exemplo, com o Charlie Chaplin, que inclusive compunha as trilhas sonoras dos filmes dele e fez um aparelho que era um gravador misturado com a cama, não é? Isso nos anos 40. Então era uma loucura, era um aparelho no qual ele não tinha aparelhinho pequeno, né? Ele podia apertar coisa lá e gravar, porque ele compunha as músicas dos filmes dele enquanto dormia. Até que ele compôs uma trilha que já existia, uma canção que já existia e foi processado por isso. Então, Nossa, que loucura. então o McCartney ficou mostrando para as pessoas. Não é? E ele tinha uma melodia na cabeça que ele deu o título de Scrambled Eggs. Ele botou uma letra qualquer, né? Aham. Scrambled Eggs, your legs. Porque é isso, você tem uma espécie de deixa que vem pelo sonho, mas depois tem todo um processo das várias fases da criação. Você tem a iluminação, mas você tem todo um trabalho de polimento, não é? No qual entram, inclusive, vários outros estados mentais. Por exemplo, o seu crítico interno ele tem que estar fora do processo de iluminação. Você não pode criticar uma coisa no nascedouro, porque você comete um ato contra ela, ela morre ali. Mas Então, mas depois, na fase do quantas vezes, desculpa de acontece interromper, quantas vezes pais não fazem isso com os filhos? Quantas direto. vezes? Quantas vezes Na a verdade, potência criativa de uma criança é podada na mais tenra infância porque mal começa a falar, não, não sei o quê, tarará, pronto, acabou, você fica exatamente. entalado com aquilo, Não, né? e o pior é que esse crítico se torna uma instância interna. Sim. Você internaliza essa voz dos pais, a voz crítica, e aquilo passa a ser uma das vozes na tua cabeça e várias vezes a voz que mela a festa toda, né? É, Porque mas só uma ressalva, os nossos pais não fazem isso com a gente não, tá?
Minha mãe não fez isso comigo, não. Sabe como é que ela tá vendo isso aí? Não, a mamãe está lá no céu, só ela está vendo de longe, mas meu pai também não está vendo, mas eles nunca fizeram, não, pelo contrário. Mamãe deu muita coisa para a gente, livro, sempre estimulou muito, ela era bem. Não. Mas, Cláudio, só para completar, o McCartney ele passou 2 anos para completar a letra de Yesterday. Ele descobriu que a melodia era dele, que foi sonhada. E aí ele fez essa letra provisória, que era ovos mexidos, né? Scrambled eggs. E Scrambled depois, eggs. e depois, fazendo uma viagem no interior de Portugal, ele teve um segundo eureka, que era o eureka da letra. Na qual Uau! veio a palavra yesterday, em vez de scrambled eggs, é yesterday. Bem E melhor, veio né? melhor, veio uma parte da letra. Então, só para a gente pensar que é bom você conhecer as fases da criação e respeitar as fases da criação, não é? Ela não é uma coisa industrial, ela não se encaixa nesse modelo de gestão encaixotada do tempo, a gente querendo atochar atividades em todos os buracos da nossa agenda. Ela precisa de caminhadas, ela precisa de vistas muitas vezes, ela precisa de tempos de incubação, não é? Ela precisa de uma boa preparação. Por exemplo, o Picasso falava que quando ele queria pintar, ele ia andar e enchia os olhos dele de cor. E, por exemplo, se ele visse muito a cor azul, ele ia querer depois despejar essa cor azul nas pinturas. É um pouco o que acontece, né, no nosso processo criativo também. É como se a gente tivesse um terreno e fosse enriquecendo esse terreno para que ele, na hora certa, dê os frutos. Né? Agora, posso dar um depoimento aqui? Hoje eu estou muito Claro. egóica, né? A pessoa leonina, assim, mesmo sendo budista, não dá muito bom, porque fica meio egóica, porque eu escrevo poesia, então eu fico relacionando tudo que você fala, me dá um tremendo alívio. Eu espero que esteja acontecendo mesmo com as pessoas que estão ouvindo, porque vai arranjando assim dentro da gente, né? O que a gente sente, o que a gente desconfia. Mas uma coisa que eu quero dizer é que é muito diferente para um homem, para uma mulher até agora, né? Até bem recentemente, a gente poder se dedicar à nossa criatividade. Não é papinho de puxar para feminismo, não, porque eu sou super feminista, mas é porque quando você tem filhos, por exemplo, por mais que seja participativo um pai, uma grande parte dessa atividade fica com você, pelo menos na minha geração era assim ainda. Então, uma coisa que eu tive que desenvolver foi um botão de liga e desliga que tinha que ser acionado no seguinte momento. Como eu quis muito ser mãe, tive 3 filhos, eu estava super disponível para os meus filhos. Mas eu queria escrever, né? Eu queria escrever. Mas para escrever eu tinha que ficar disponível. E filho não deixa você ficar disponível para coisa nenhuma, né? Eles precisam da sua atenção. Então, quando eles saíam para a escola, eu ligava. Aí eu começava. E eu comecei a perceber que se eu estendesse esse período de entrega para a escrita, porque às vezes, por exemplo, se eu escrevia de madrugada, passavam-se 6 horas e eu não sabia que tinha passado 6 horas. É aquela coisa do flow, né? Você entra no fluxo, você perde a sensação de tempo, né? E até depois que você percebe que você está cansado, porque enquanto você está naquilo, você não está. Você é capaz de se esgotar, mas você não sente. Então, Sim. eu tinha que programar a minha saída desse estado de disponibilidade para a escrita um tempo antes deles chegarem da escola ou de eu ter que sair para buscá-los, porque se fizesse rápido, era igual descompressão de mergulho, que você vai muito fundo e se você subir muito rápido, você explode, entendeu? Então eu fui desenvolvendo, junto com a minha maternidade, como se fosse um mundo paralelo de escrita, que acontecia a socapa, que acontecia nos momentos de entre as minhas Aham. demandas de mãe. E acho Aham. importante falar isso porque é diferente para uma mulher e para o homem socialmente, né? A gente tem muitas histórias de mulheres poetas, por exemplo, artistas que não puderam se dedicar à arte delas de forma completa porque ficavam com esse encargo que elas também queriam dos filhos, mas a divisão era diferente, né? Não era equitativa. Sim, né? Toda questão de classe também, né, Cláudia? Óbvio. Pessoas que quiseram se dedicar às artes, mas não tinham meios, né, para. Mas o que eu tenho pensado é o seguinte: as vidas de muita, a minha vida, a vida de muita gente que eu conheço, independente
as mulheres mais, mas também os homens, hoje em dia é bastante corrida, não é? E eu tenho a impressão de que se você conseguir colocar um pouquinho, seja 15 minutos, 20 minutos, tá, na sua rotina, no seu hábito, não é? Eu sou um grande defensor da criação do hábito criativo, tá? Aham. Eu vou falar um pouco sobre isso. Tem até um livro de uma coreógrafa americana chamada Twila Tharp, que eu gosto muito, chamado O Hábito Criativo. Aham. Fala que a criatividade é um músculo que você exercita como os outros músculos, sabe? E eu acho que é evidente que seria uma maravilha passar o dia pintando, dedicar-se integralmente a uma paixão. Mas eu não acho que seja necessário, eu não acho que seja também uma coisa que seja impeditiva de você fazer bem, exercer bem uma coisa, sabe? Eu acho que nas fases difíceis, nas fases mais atribuladas, mais ocupadas, se você reservar 20 minutos, não é, do teu tempo e conseguir desaparecer no processo, porque é isso que a gente está buscando, né? Ter uma Sim. imersão no processo, ter uma qualidade do encontro com o ato criativo, eu acho que a gente está falando de muita coisa aqui que acontece fora do espaço da tua consciência. Então, de Uhum. repente, esse encontro ele é catalisador de um movimento que vai acontecer, ele vai se desdobrar ao longo do dia, e vai ser retomado no dia seguinte, e daqui a pouco, quando você vê, pela repetida imersão no processo, você produziu coisas que são coisas interessantes, sabe? E sabe uma outra coisa que é muito legal? Porque quando você fala isso, eu sinto que você dá esperança para a humanidade. Porque as pessoas também, existe uma coisa que depois você deve falar, imagino, que é um certo auto-boicote, uma certa. Essa coisa do superego castrador, né? Que a pessoa fica dando desculpa para si mesmo para não se entregar para isso, porque dá um medão também, né? Isso é uma coisa. E a outra coisa que está me borbulhando aqui é que quando a gente. Tem muita coisa que acontece nesse processo que é um pouco caótico, que não é controlável. Tem uma parte que é consciente e controlável, tem uma parte que não é. Por isso que eu acho que gera desconforto ou espanto. Né? E também, hoje de manhã eu estava citando para o meu filho um poema que eu amo, que eu sempre falo, do Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu um poema para o Manuel Bandeira, em que ele descreve o Bandeira indo comprar o leite, comprar o pão, ficar na fila, sei lá, do NPS ou do cartório. E ele fica muito espantado, porque como é que o Bandeira, aquele cara que ele, né, aquele poeta que ele amava, que escrevia aquelas coisas que, né, completamente bulversavam ele, como é que o cara tinha que ser aquilo? Silencioso, criado de si mesmo. Ele era um criado de si mesmo, ele era um cara que tinha que ficar na fila, fazendo todo o serviço, como Tom Jobim falava, né? Ser síndico de si mesmo, né? Então, assim, esse lado mundano que você falou, que dá o estresse de mudar da criação, mas de repente ele fala assim, no poema ele cita, ele fala, enquanto, sei lá, as células rítmicas se acasalavam no ar. Então, quando ele fala isso, né, é tão Uhum. fantástico por dois motivos. Que primeiro que silencioso criado de si mesmo tem dois sentidos. Você é o criado de si mesmo porque você está fazendo as tarefas, né? Mas você é criado de si mesmo. Quando você é um poeta ou um artista, você cria de si. É de você mesmo que você cria. E silenciosamente, nesse ócio, né? E quando ele fala da célula criativa, me dá... célula rítmica. Ele transforma a célula rítmica, que é uma coisa que tem na música, que tem no poema, né? Numa coisa biológica, sei lá, fisiológica, sei lá, científica, a célula acasalando. É uma coisa maravilhosa. E eu tenho essa sensação, quando você fala isso, desculpa, parece que eu viajei, mas não. Quando você fala isso, eu tenho a sensação que coisas misteriosas estão acontecendo enquanto a gente está dormindo, de 20 minutos de um dia para o outro, 20 minutos do outro dia. Então, é como se coisas estão se interligando, fazendo pontes neuronais e criando uma tessitura que a gente desconhece, no entanto, é isso que vai sustentar a nossa prática artística. Era nesse ponto que eu queria chegar.
Não, perfeito. E é assim, se você consegue fornecer alimento todos os dias, essa coisa vai acontecendo ao longo do dia, não é? Porque você pode estar numa tarefa que é mundana e que não exige muito e que a coisa está acontecendo enquanto você está numa caixa de supermercado e vem a ideia do poema que você começou a fazer e empacou de manhã, entendeu? A mente, ela Uhum. começa a ser conformada por essa tua busca, ela vem contigo. Sabe? Se o teu impulso inicial está ali, é presente, é consistente, a mente vem contigo. E eu também acho que os criadores, eu acho que tem duas coisas que são interessantes. A formação do hábito criativo, como eu estou defendendo, e a eventual, que você eventualmente faça um mega num mergulho, sabe? Um retiro para pintar o dia inteiro durante 10 dias, se você puder. Eu acho que essas duas coisas se complementam. É uma espécie de Sim. encontro hiper intenso com uma outra coisa que é mais uma corrida lenta, sabe? Porque eu acho também que a gente precisa ficar buscando gatilhos para você, quando você tiver os 20 minutos para escrever a tua poesia, você imediatamente entrar no estado mental no qual você rende mais, sabe? Então, de repente, um poema em que você parou numa palavra, aquilo vai ser o gatilho. Uma pintura que eu deixei uma pincelada por fazer, eu já volto a partir dali, não é? Porque uma das grandes dificuldades é como a gente volta a entrar naquele estado onde a criação aparece. Outra coisa são todos os rituais que nós criamos justamente para avisar ao nosso cérebro, olha, estamos entrando em estado de criação. Modo, E aí, por em exemplo, modo. em modo criador, eu boto umas músicas e, por exemplo, quando eu vou pintar, eu boto umas músicas e arrumo mais ou menos o meu material e aquilo Sim. funciona como um portal de entrada para o clima Uhum. da pintura. Não é? Então, os escritores são pródigos nisso, Cláudia. O Allan Poe só escrevia com um gato no ombro, Hemingway só escrevia de pé, Não, Balzac e para ficava inteiramente nu e dava as roupas para o mordomo dele. São não, histórias, lendas em cima de lendas. demais. Isso. Se entupia de café, entendeu? Nietzsche tinha uma ideia, sempre que passava debaixo de uma árvore, dizia que caiu uma ideia na cabeça dele, né? Não, São... e para explicar para alguém que você está sentado num lugar vendo a mesma vista, mesmo ponto de vista, e se você sair dali, parece que você se desconstrói inteiro, né? Pois É é. exatamente isso. Mudar de casa, mudar de escritório, encontrar um lugar na casa nova foi uma experiência recente, mais ou menos recente minha, depois de morar 30 anos num lugar. Oi, você fica assim, tipo, onde. Lembra de Mocó? Onde me locomovo? Eu fiquei assim, tipo, O hã? espaço, o espaço é super importante, ter o espaço da criação, não é? Uma espécie de estação onde a musa vai, não é? A musa, entre aspas, vai e te toca. Isso é super importante. Você tinha falado de uma outra coisa, Cláudia, que era o quê? Que era relacionado ao tempo? Não, Alguma coisa? eu tenho várias perguntas para você, mas da outra vez, quando o Instagram nos boicotou loucamente, que não parava de dar problema, a gente estava falando sobre os mitos, lembra? A respeito da Sim. criatividade, que assim, tem gente que acha que é um dom singular, que apenas os eleitos podem usufruir disso, em vez de reconhecer que é um potencial universal, né? Sim, sim. É, uma coisa que eu acho que a gente falou e que é muito importante, assim, é que criar dá medo, não é? Criar não é exatamente. Eu acho revitalizante. Eu acho que você mobiliza, não é, energias vitais que tornam a tua vida melhor. Você se Sim. conecta com uma parte do teu de ser humano que eu acho que é muito fundamental. E, por exemplo, os renascentistas passaram a definir os seres humanos como aqueles que são criadores e que, sendo criadores, são deuses na Terra, não é? Que criam a própria linguagem, criam suas leis, criam o bem e o mal, criam arte, criam tudo. Então, eu acho que Símbolo. ter o hábito criador te tira desse torpor que a sociedade contemporânea tenta nos colocar de que nós somos apenas espectadores do mundo, não é? Uhum. Nós somos espectadores
lives, de Netflix, de não sei o que, por aí vai. Então, acho isso é uma coisa assim muito fundamental. E tinha uma outra coisa, qual que era que a gente estava falando? Sim, mas a gente. Era isso, isso você não falou muito sobre essa coisa desse dom singular dos seres. É, mas uma outra coisa que você tocou que eu ia Agora, hoje ou da outra vez? Não estou sabendo agora, que está. agora, agora há pouco também. Eu toquei, sei lá, falei da célula rítmica, falei não sei, não lembro. Hum, lembrei. Assim, a criação me parece um pouco que a criação quando você senta para fazer um poema, uma pintura, uma canção, Sim, é como se você nunca sabe o que vai acontecer, sabe? É como se você arrumasse a tua sala para uma visita que você não sabe quem é, não é? E isso é uma coisa porque você tem controle do processo, mas não tem controle do resultado, não é? Isso é muito específico da criatividade. Assim, será que vai valer a pena eu reservar 2 horas do meu dia para compor uma canção que de repente vai ser uma porcaria de canção? Né? Você não sim, tem uma relação direta entre tempo, esforço e resultado. E eu acho que e aí as pessoas ficam procurando uma série de desculpas para não fazer, não é? E uma das desculpas favoritas, que é uma desculpa que procede até, é que não tenho tempo. Não é? Essa é uma das justo. desculpas. Justo, mas olha só, mas acontece que não, essa lógica capitalista e de produção não se aplica à arte, nem e nenhuma criança também, quando está brincando, brinca com alguma finalidade. Porque eu me lembro que, a não ser a finalidade de estar brincando, de estar presente naquele momento, de estar usufruindo daquilo, e com liberdade mudando de uma coisa para outra. Porque entra numa brincadeira e sai, e entra em outra brincadeira, sem nem é um fluxo, sem nem, não é assim. Agora chega, vamos parar de brincar de amarelinha e agora vamos jogar saquinho. Não. Ah, vamos não sei o quê. Ah, vamos não sei o que lá. É muito mais livre, lúdico e espontâneo, né? E, enfim, não dá para a gente categorizar, né? Vai falar agora vai ser assim, vai ser assado. Peraí, mas a gente tinha uma coisa para falar. Mas assim, Cláudia, eu acho que essa noção, essa analogia com a criança, ela é muito importante. Inclusive, Freud, quando escreveu sobre criatividade, ele escreve tomando como ponto de partida a criança brincando. A dimensão de jogo e de brincadeira, ela é completamente fundamental para o criador, sabe? É um jogo que você pode levar com seriedade. E eu acho que por conta de uma certa vertente da arte, os artistas quiseram se livrar um pouco disso, não é? E dizer que o que eles fazem é uma coisa muito séria, e muitas vezes é. Mas, assim, mas durante o processo, você tem que ter a dimensão do jogo, que é poder brincar com os elementos que estão à sua mão. A arte tem uma raiz que é muito infantil. Eu, quando vou fazer aquarela, imagina brincar com tinta, com cor, eu me sinto completamente conectado com a minha infância. E você aprende muito vendo criança fazer as coisas. Por exemplo, o desapego delas pelo Ah, resultado sim. é uma coisa muito brutal e muito maravilhosa. Não é? Outro dia eu vi uma criança desenhando, faz um tempo, eu vi uma criança desenhando vários papéis pequenininhos. E aí perguntei para ela por que ela estava fazendo aquilo naquele papelzinho pequenininho, não no papel grande que estava do lado. Ela falou para mim, não, porque assim eu posso fazer um monte. Posso fazer um depois do outro. E uma coisa que é maravilhosa para você, muitas vezes, desbloquear um pouco o processo criativo, é voltar para o pequeno, sabe? Em vez de compor um soneto, compor um haikai, sabe? Parou, mas estou te ouvindo, pelo menos. Você não está com aquela voz de robô. Não, tá dando para ouvir. E agora parou tudo. Meu Deus, não. A gente ficou com trauma, gente. Pessoal que está assistindo, a live passada foi na semana passada foi interrompida. Ai, voltou, Paulo. Vamos seguindo. Não, tá a bolota maldita de novo. Gente, eu não aguento isso. Ai. Voltou agora? Você tá no 4G? Você tá no 4G?
Nope. Vou tirar aqui Voltou. do Wi-Fi aqui, peraí. Voltou? Lindo. Voltou. A voz, estou te ouvindo perfeitamente. Todo mundo está ouvindo, gente? Bota o dedinho aí. Aqui. Voltou. Tá. Olha só, você estava falando do jogo, mas você tinha falado de dois ingredientes quando a gente conversou, quando a gente elencou, que era permissão e jogo. Sim, sim. O jogo é o primeiro, mas para você poder brincar, você tem que se permitir brincar, não é? Eu acho que uma boa parte, e é um pouco que a gente falou também no encontro passado, foi dessa coisa de que você precisa se dar permissão para criar o que você quer criar, sabe? Cláudia, deixa eu botar aqui no... Deixa eu tirar do Wi-Fi. Não estou te ouvindo. O que é que você quer fazer? Tá? Faz mímica, faz mímica. Tá, já volta, tá bom. Gente, tenhamos paciência, porque eu não sei que saci é esse que está nessa live, porque assim, eu fico ávida para ouvir tudo que o Paulo tem para dizer, porque inclusive eu vou aqui compartilhar com vocês. Nós estamos falando desse tema tão fascinante que é a criatividade, que é o fato dela ser uma coisa tão universal e tudo mais. Glaucio, boa noite. Eu sei, eu entendi. Eu só estou agora falando um pouco com vocês para ele poder voltar, tá bom? E a gente vai, agora no ano que vem, oferecer um curso. O Paulo vai dar um curso aqui no Afluente, quer dizer, aqui, nesse aqui, etéreo, né? E como é um tema que muita gente pode aproveitar, né? A gente está empolgado. Oba, voltou! Voltou! Yeah! Vamos. Excelente. Eu faço tudo embaixadinha, eu leio poema, pego o livro de Rinpoche, fico mostrando, faço qualquer. Encho linguiça. Linguiça com muita classe, uma senhora linguiça. Uma linguiçona. Mas vamos, por favor. Eu não sei o que saci. É o saci criativo, é o saci da criatividade. Paulo, eu estava aproveitando para falar para o pessoal que a gente vai oferecer um curso no Afluente que você vai falar sobre isso, sobre criatividade, sobre como a gente pode aplicar e reconhecer essas etapas, como é que a gente pode aproveitar tudo isso que você está falando para mergulhar em si mesmo, né? E, inclusive, eu acho que nesse momento de pandemia, nesse momento de total caos, que é o título da sua live, né? Criatividade no caos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o sentido psíquico, espiritual, enfim, que isso pode trazer para a gente, que benefícios isso pode trazer para a gente. Eu estou te ouvindo, eu estou rindo porque a minha irmã é uma figura, ela botou Senhora Linguiça. Agora, isso não dá, gente. Eu tento ficar séria, mas não consigo. Ai, ai. De novo. Paulo, muda de lugar, por favor. A gente ainda tem 20 minutos de coisa maravilhosa para ouvir. Você está me ouvindo agora, fazendo com que a internet volte? Agora tô. Eu vou fazer mantra para esse negócio funcionar. Eu acho assim que eu sou um defensor da dimensão ontológica da criatividade, sabe? Eu acho que a partir dela a gente toca regiões e tem um tipo de experiência de vida que eu acho que ela melhora a vida.
E eu acho que no processo você aprende muita coisa. Porque, por exemplo, uma das coisas mais definidoras da criatividade é você conseguir seguir adiante da falta de garantias, sabe? Eu acho que isso é o importante no processo criativo, não é? Você precisa acreditar, sobretudo, no processo, na jornada, e não depender tanto de garantias que sejam exteriores ao processo e a ser flexível. Você tomar o acidente, você vê que o acidente, muitas vezes, é a coisa mais interessante e mais valiosa dentro do processo criativo, não é? Por exemplo, o compositor ele falava que só importava para ele o acidente, que toda a obra dele foi composta em torno ele tocando sequências e tinha um acidente, um desvio. Era justamente esse desvio que dava a matéria criativa, não é? Tal para que a criação frente. Então, na verdade, eu acho que isso é um dos ensinamentos mais valiosos para a gente. Olha, Paulo, vou te falar uma coisa. Uma época eu trabalhei com. Você está me ouvindo? Se dá Você condição está me para ir ouvindo? para o... Tô. Uma época eu trabalhei com os grafiteiros, eles eram muito jovens, eles eram muito safos, muito sagazes. E foi uma dimensão porque eles incrível para mim, porque eles tinham muita destreza técnica, né? Naquela coisa louca que é pintar sem tocar a superfície, porque no grafite você pinta com um jato. Você não está encostando o pincel, você não tem o gesto do pincel, você não tem é meio estranho. Para mim foi um negócio assim meio e, ao mesmo tempo, eles não tinham erudição, porque eles eram oriundos, enfim, de situações sociais, socioeconômicas, onde eles tinham muita dureza de vida, mas eles eram muito sagazes, muito sagazes. E eu nunca vi gente para incorporar o erro e o acaso igual aqueles caras, assim. Era fascinante uma cachaça ficar vendo eles pintando, porque a coisa que pinga ou que borra vira outra coisa. Ela é organicamente absorvida, sabe? E era muito bonito de ver isso, Sim. me ensinou muito. Sim, e ao mesmo tempo você aprende a fracassar gloriosamente. Né? É, Todo o processo criativo são fracassos. Os grandes criadores são pessoas que aprenderam a fracassar. Eu não vejo. Eu acho que isso é um ensinamento que você levar para a vida, quer dizer, o ensinamento de ter a coragem de iniciar, não é? De se lançar no processo sem garantias, de abrir a tua sala para um visitante que você não sabe quem é e fracassar de novo. Tem um livro que eu gosto do Coetzee, que é o Juventude. Exatamente que uma das coisas que é um romance de formação, ele fala sobre a formação dele como escritor, e ele fala que o mais importante foi a disposição. gente, não estou aguentando isso. Sabe, quando eu ia para o centro da cidade trabalhar, eu passava sempre por um muro que é ali em frente do Morisco e tem um grafite de vários jogadores de futebol do Botafogo, né? Aí tem um que está escrito assim: eu sou um louco e nada vai me impedir, nada vai me derrubar, sei lá, eu sou um louco e nada vai me parar. Então, assim, eu estou me sentindo assim em relação a essa live encantada, que já é a segunda vez que a gente está. Ó, lá foi o Paulo embora de novo, gente. Vamos, Rodrigo Tupi, vamos tomar o Wi-Fi como fracasso. Isso, se soltar sem culpa e sem medo. Isso, Bel. Vamos lá, gente. Vamos mais uma vez, que o papo é bom. Sou um louco e nada vai me abalar. Exatamente, adoro isso, gente. Acho tão legal. Ó, o Paulo está voltando, a gente não está se abalando, a gente está contando com vocês para continuar. Qual o nome do autor que fala do fracasso como gatilho? A Mônica Veloso está perguntando. Que não Não, deu para ouvir porque picotou. sim, eu fiz uma citação do Igor Stravinsky, do compositor Ah, sim. Stravinsky.
foi Ele falava estadista. não era do fracasso, era do acidente. E Sim. eu acho que eu sinto isso. O mais interessante nas coisas criadas, em geral, não são as coisas que você planejou fazer. Não são as coisas sobre as quais você tem controle. Mas são coisas que saíram à sua revelia e quando você vê, elas são coisas assim que tem uma organicidade, uma naturalidade que é muito cativante. Eu aprendi muito, por exemplo, sobre isso com a aquarela, que é justamente uma técnica que não permite muito controle. Quando as pessoas tentam controlar a aquarela, ela fica extremamente cara. Não é ao meu ver assim. O mais interessante dela é a sua natureza de ser água, dançar com esses. Gente, sabe o que que eu acho? Eu acho que esse gostinho de quero mais que fica, na verdade, vocês não sabem de nada. Isso é uma estratégia de marketing que a gente está fazendo para vocês ficarem tão loucos com tudo que ele está falando que a gente quer ouvir mais e vocês virem fazer o nosso curso em janeiro. É isso. Agora eu vou falar real, vou tocar real. Foi isso, é isso que está acontecendo. É tudo mentira, não está tendo nada de boicote do Instagram, nem problema técnico. Isso é mais uma estratégia, entendeu? Para a gente manipular vocês e vocês ficarem tão que vocês vão vir fazer o curso, não é? Vamos admitir, Paulo, melhor. O que eu faço agora? Me digam vocês. O que faço eu? Paulo, você pode sair e voltar pela última vez, porque a gente ainda tem 10 minutos? E a gente tenta? Ou o quê? Ah, preciso avisar. O nosso curso vai ser no Zoom. Não vai acontecer isso, tá? É no Zoom. Paulo decide. Paulo decide o que ele quer que a gente faça. Ih, saiu. Ai, meu Deus. Tô que nem vocês, gente. Só esperando ele voltar. Tá vindo, já vem. Tá chegando. Pronto. O que você falou, Cláudia, enquanto eu estava ausente? Eu, eu falei que era Uhum. tudo uma estratégia de marketing para o nosso curso, que não tinha falha técnica nenhuma, que isso era para provocar o desejo das pessoas, entendeu? Em relação à sua conversa, seus ensinamentos, tudo isso era uma tramóia que a gente tinha feito para manipular o público, entendeu? Cara, que saco esse Instagram, né? Que coisa. Eu não Bom, sei o que está acontecendo. deve ser a minha internet aqui, não sei. Mas pelo menos a gente conseguiu conversar 40 minutos bem, não é? Sim, e a gente ainda tem uns 7 minutinhos, pelo que eu estou olhando aqui, e eu vou gravar, e quem quiser volta para revisitar, pode acontecer aqui no Instagram, e a gente também vai postar no YouTube do Espaço Afluente, e a gente avisa todo mundo, agora falando sério mesmo, sem brincadeira de marketing maldoso, Sim, a gente vai oferecer o curso em janeiro, não é, Paulo? sim, sim. Sim, aí a gente avisa, enfim, para as pessoas. Momentaneamente, mas Numa agora plataforma. botou no Zoom, a gente vai fazer no Zoom, não vai ter problema nenhum, porque não vai acontecer esse tipo de coisa, né? Para encerrar, você quer falar alguma coisa? Sim, porque ainda ficaram muitas perguntas por fazer, né? É, enfim, você tinha ficado de falar assim um pouco. Ah, você ia mostrar o seu trabalho. Será que a gente consegue mostrar um pouco das suas aquarelas? São tão lindas. Tá aí? Tá próximo? É possível ou não? Ou você não quer fazer isso? Ai, gente. Bom,
o Paulo vai entrar mais uma vez, eu acredito. E aí a gente pode ver um pouco do trabalho dele, que é muito bonito, porque o Paulo ele é um cara que tem muitos talentos, né? Como eu disse no começo, ele é músico, né? Compõe, escreve e pinta, né? Pronto, voltou. Voltei. Vamos encerrar essa live, então, que tá realmente, essa coisa vai... Tá bom, gente. Então, eu não queria terminar numa nota para baixo, então eu vou elevar a nossa energia, agradecendo a todos pela presença, pela paciência, pela insistência, pela persistência. Mas eu acho o seguinte: quando a gente vê alguma coisa que a gente quer, que gosta, que mexe com a gente, que mobiliza, a gente naturalmente insiste. Então, isso só mais, vamos dizer assim, sinaliza o quanto uma conversa como essa é importante num momento como esse que a gente está passando. E te agradeço, Paulo, por trazer tanta coisa refrescante, nova, eu sinto que ficou igual as células rítmicas do poema lá do Drummond. Ficou tudo. As minhas sinapses ficaram ativadas. Espero que o mesmo tenha acontecido com todos vocês. E posso prometer que a gente vai voltar com o Paulo sem problemas de comunicação para que todos possamos aproveitar. Tá bem? Uma boa noite para todos. Obrigada, pessoal. Eu não pude falar com cada um que entrou, porque senão ia ficar meio tipo esquisito, mas todos que estão aí, amigos queridos. Paulo, se você está me ouvindo, muito obrigada, tá? Delícia. Volta, por favor, para eu te dar um tchau. Ah, saiu. Gente, é isso então. Muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Foi linda a conversa enquanto durou. Como tudo na vida. Tá bom? Um beijo, boa noite para vocês, que vocês fiquem renovados e refrescados a partir da nossa conversa. Boa noite, muito obrigada. Tchau, tchau.